Bem-vindos e bem-vindas, cá estamos nós novamente, dia 18 de dezembro. Essa é a nossa 8ª reflexão e faltam 14 dias para 2020. Sabe que quanto maior o número de pessoas eu converso sobre as expectativas para o próximo ano, mais eu me surpreendo como realmente boa parte dessas pessoas estão olhando para frente, tendo uma percepção positiva sobre o que está por vir. Não é extraordinário? Eu estava me lembrando de uma experiência ocorrida nos Estados Unidos, referente à capacidade da imaginação, né? E foi o tema que nós tratamos na live de ontem. O pessoal andou me mandando mensagem aí no privado, perguntando cadê às vezes alguns não estão acompanhando aqui no Instagram, estão acompanhando lá pelo Facebook. Cadê? Você não postou no Facebook ainda? Gente, eu tive um pequeno problema. E eu, de alguma maneira, não consegui salvar a live de ontem. Hoje eu fiquei o dia tentando achar as 1001 estratégias de como baixar uma live que não foi salva. E graças ao bom Deus e a Fernanda, nós conseguimos fazer isso hoje. Então, assim que eu terminar essa live, eu já vou subir lá para o Facebook. E se você ainda não nos acompanha no Face, ou se você perdeu alguma live anterior e quer acompanhar, quer ver no Face essa live, ou até mesmo se você gosta de ler, porque assim, eu gosto de escrever. E talvez pareça um pouco narcísico isso, mas eu vou falar, eu gosto de ler coisas que eu escrevo, mas no geral eu gosto de ler, né? E aí eu me afeiçoo pelas coisas que eu escrevo, saíram de mim, acho que faz algum sentido isso. Não me entendam como um ser narcísico, mas enfim. E aí como eu gosto de escrever, eu acabo me empolgando, eu escrevo muito, né? Se você, como eu, gosta de ler, e se você gosta de ler as coisas que eu escrevo, então o texto que está postado lá no Facebook, ele é um pouco maior. Ele tem mais detalhes, né? Porque aqui no Instagram a gente tem um limite menor de escrita, então acaba que esse texto com mais detalhes eu estou publicando ele lá no Face. Tá? Então, essas são as possibilidades. Mas aí, se você não sabe como acessar o Face, inclusive o YouTube também, que ontem eu subi esses vídeos para o YouTube, você vai lá na bio, né, aqui do meu Instagram, e você vai entrar lá e vai encontrar todas essas informações, né? E ali está aqui me lembrando que em breve nós vamos também colocar um grupo de Telegram, para que nesse grupo de Telegram, que vai ser um grupo exclusivo para algumas pessoas, nós possamos trocar ideias, trocar experiências, e para que eu possa no Telegram também colocar conteúdos exclusivos, né? Conteúdos que de repente não vão vir aqui para as redes sociais, mas estarão postos no Telegram para quem quiser nos acompanhar. Então aguarde essa novidade, logo a gente vai estar aparecendo com um grupo de Telegram e eu espero que você venha participar conosco. Muito bem, galera. Enfim, nossa, eu fiz uma digressão aqui, né? Porque eu tô falando da imaginação, eu falei dos vídeos, aí eu falei da bio e acho que eu tô parecendo o Adriano Suassuna aqui agora. Eu amo escutar, né, o saudoso Ariano Suassuna, e ele tinha dessas coisas. Eu começava a falar uma coisa, ia pra outra, eu acabei fazendo isso aqui agora. Mas deixa eu voltar. Então, nós falávamos ontem do poder da imaginação, mas no sentido da imaginação positiva, porque a gente quer imaginar coisas positivas que nós queremos alcançar. E aí eu estava recordando dessa questão de pessoas construírem, né, dentro de um aspecto de um modelo coletivo, pessoas pensando juntas coisas. E nos Estados Unidos teve uma experiência que as pessoas construíram um personagem imaginário de terror, né? E esse personagem imaginário de terror, eles deram para ele um nome, deram para ele toda uma personalidade, características bem específicas, e eles criaram a ideia de uma casa onde ele estaria. E, gente, isso se tornou um evento que foi sendo divulgado nas redes sociais de maneira que esse personagem, ele tomou vida, né? Então, as pessoas começaram a sentir essa energia do mal projetada nesse personagem que foi criado. Era uma lenda urbana, né? Como as lendas urbanas são criadas.
Então veja como o poder da nossa imaginação é extraordinário, para o bem e para o mal. Nós é que precisamos coordenar para pensar e utilizá-lo para o bem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me propus, né, esse projeto de 21 dias de reflexões, de aprofundamento de ideias, para nós reconstruirmos a nós mesmos e ao mesmo tempo nessa reconstrução pessoal, projetarmos um 2020 melhor, nós também estamos criando algo que é para além de mim mesma e que é para além de você mesmo. Então, nesse conjunto que nós estamos, né, nós podemos criar algo que vai se tornando tão grande, vai ganhando um vulto tão grande. E acho que isso já tem a ver com alguns comentários que eu tenho escutado e tal, né? Então, vamos fazer parte dessa corrente do bem. Se você ainda não chamou alguém para participar das nossas lives, se você ainda não marcou alguém, se você ainda não fez convites, tá na hora de fazer esses convites, para que nós possamos criar uma comunidade cada vez maior em torno de uma mesma energia, em torno de um mesmo modelo mental, em torno de uma mesma imaginação, a imaginação de que nós vamos construir o nosso melhor pessoal, interno, e o melhor externo em termos de metas, sonhos, desejos, para um 2020 extraordinário. E com certeza muitas pessoas vão captar essa energia e vão vir participar conosco desse movimento. Bom, então eu tenho uma pergunta. Quão entusiasmado você está para a chegada de 2020? Talvez nós estejamos bem entusiasmados com as festas, né? Eu gosto. Eu amo andar na rua nessa época do ano, a cidade fica iluminada. Eu acho maravilhoso, eu adoro festa. Eu já tô até pensando como que eu vou gravar aqui no dia 24 e no dia 25, porque são dias que aqui a gente entra em família, fica um movimento, eu recebo todo mundo em casa pra ceia do dia 24. Sei lá, de repente dia 24 eu vou até gravar no meio da muvuca, porque eu vou pra cozinha. Eu vou pra cozinha, eu vou cozinhar, eu vou fazer um monte de coisa gostosa pra receber o pessoal à noite aqui em casa. Adoro, né? Vou tá muito chique, Liz, acho que eu vou fazer isso. Acho que dia 24 eu vou gravar na hora que eu estiver assim, muvucada mesmo. Mas eu não vou desistir. 21 dias são 21 dias, não é 20 e meio, não é, enfim, né? Vou gravar, porque a gente tá junto nessa caminhada, nessa trajetória. Mas enfim, eu fico entusiasmada com as luzes na cidade, eu fico entusiasmada com a minha casa movimentada, eu fico entusiasmada com os presentes, adoro comprar presente, adoro ganhar presente. Eu fico entusiasmada com o Réveillon, eu fico entusiasmada com as promessas de Ano Novo, me entusiasmo. Assim, na verdade, eu até penso que comigo a coisa é um pouco fácil, sabe? Eu sou meio facinha. Tipo assim, sabe? Qualquer paixão me diverte, né? Ok, algumas pessoas são mais difíceis de ficarem entusiasmadas. Agora, que conexão que isso tem com o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é entusiasmo. Se nós queremos construir um 2020 melhor, se eu quero me construir como uma pessoa melhor para alcançar melhores resultados, então o entusiasmo é uma ferramenta, uma estratégia imprescindível. Bom, nós falamos de imaginação ontem, agora eu quero completar uma ideia, porque um leva ao outro. Eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de construir imaginações positivas, até porque elas não se sentem entusiasmadas. Tem uma ideia que é a seguinte, se entusiasme e seja um entusiasta. Vou repetir. Se entusiasme e seja um entusiasta. Traduzindo isso em miúdos, eu só posso levar entusiasmo para os outros, que é o ser entusiasta, se eu for uma pessoa entusiasmada. Então, se eu não tenho isso dentro de mim, né, se essa energia do entusiasmo não está se movimentando dentro de mim, como é que eu vou colocar isso para fora? Como é que eu vou entusiasmar pessoas? Pessoas entusiastas, elas são como um poço de energia, né? Eu não sei como é isso pra você, mas assim, na minha infância eu era chamada de muitas coisas. Dentre elas eu era chamada de barulhenta, né? E o interessante é que eu fiquei adulta e algumas pessoas continuam reclamando que eu sou barulhenta, né? Tem gente que eu falo alto, que eu dou risada alta. Eu não acho, né? Não acho essas coisas. Quem acha o que quer.
Eu acho que não é o outro que tá achando que eu dou risada alta. Eu acho que é o outro que não tá entusiasmado. Mas pessoas entusiastas, elas são assim, né? Por vezes elas passam um pouco da medida. Eu sei que às vezes eu passo um pouco da medida. Quando os meus filhos entraram na adolescência, a Priscila em especial, né? Ela é um pouco mais dura comigo, né? Acho que ela não tá nessa live aqui, tomara que ela não esteja. Mas a Priscila de vez em quando me dá umas. Para, mãe, para, menos, mãe. E às vezes eu sou entusiasta até de sacanagem, porque daí eu vejo que, né, que incomoda, assim. Por exemplo, vou contar pra vocês, né? Já que ela não tá aqui na live, eu vou contar pra vocês essa história. Nós estávamos, foi o lançamento de acho que foi o último do Crepúsculo lá, né? Da história lá do vampiro com o lobisomem, aí foi o último, eu não sei qual deles que é, né? O nome lá, que aí tem, sei lá, Crepúsculo, Eclipse, sei lá o que é, enfim. Mas eu curto, eu gosto lá, né? Eu sempre torci mais pra o lobisomem do que pro vampiro, mas enfim, eu gostava do vampirinho também. Enfim, daí a Priscila resolveu que queria ir na pré-estreia. Gente, pré-estreia é meia-noite, cara. Sei lá, eu sou entusiasta pra um monte de coisa, mas pra algumas eu sou assim, acho que meio velha, né? Então essa coisa de ir no cinema meia-noite, eu não tava curtindo muito essa ideia. Conquanto eu gostasse da saga, a saga Crepúsculo, mas eu não tava afim de ir meia-noite pro cinema. Até porque aquele era um dia que eu ia trabalhar o dia inteiro, eu ia começar a atender 8 da manhã, ia pauleiro o dia inteiro, ia terminar provavelmente umas 9h30, 10 horas, né? Mas ela pegou tanto no meu pé, que eu falei, tá bom, né? E aí, filha adolescente e tal, falei, vou ter que ir junto, né? Não vai largar uma filha adolescente lá no cinema sozinha. E aí eu chamei uma amiga minha, eu falei, seu amiga é pra essas coisas, companheira é companheira, vai dar puta... Oh, desculpa. E aí eu convidei essa amiga minha, Carmen, minha amiga Carmen, e nós fomos, né? Mas aí a gente combinou, falou, já que a gente vai assistir, a gente tem que se empolgar com esse negócio, a gente tem que se entusiasmar, senão eu vou dormir no cinema, não quero dormir no cinema, eu não vou pagar o mico de dormir, então eu vou pagar o mico de ficar entusiasmada. Gente, vocês não tem noção. Aí, né, quando o Jacob entrou, né, aí eu e a Carmen começamos, certeza que nenhuma adolescente daquele cinema gritou como eu e minha amiga, aos 40 anos gritamos. Lógico, minha filha odiou. E pasmem, nunca mais ela me chamou pra ir com ela numa pré-estreia. Você pode até achar que isso foi um pouco de estratégia. Tá, teve um pouco de sacanagem da minha parte. Mas eu tô compartilhando essa experiência para dizer que os entusiastas, eles às vezes passam um pouco da medida, eles pagam alguns micos. Tá, tudo bem, isso acontece, mas o que seria do mundo sem esses seres um pouco loucos, né? Então nós estamos aqui para criar essa liga no mundo, para jogar essa energia pro mundo. Mas você não precisa ser um entusiasta nesse nível hard que eu acabei de citar, de pagar mico por aí, né? Mas o entusiasmo enquanto energia interna, ela é essencial para todos os seres. Ela é essencial para mim, para você, para cada um de nós. Então vamos pensar um pouquinho e refletir na palavra entusiasmo, né? Se a gente for olhar do grego, né, a origem dela é uma origem grega, então nós temos dois princípios, in e n, mais theos, T-H-E-O-S, theos, in de dentro, theos de Deus. Então entusiasmo é Deus dentro. Olha que coisa extraordinária. Se você pensa que estar entusiasmado, entusiasmada é ter Deus dentro de você, habitando em você, o contrário, ou seja, uma pessoa que não se entusiasma na vida, uma pessoa que não se conecta a essa energia do entusiasmo, é uma pessoa que não está sendo a habitação dessa energia suprema divina. Então agora a gente vai ter que repensar. Talvez você não tenha que sair pagando mico por aí, não é? Tem entusiasta dos mais diversos níveis. Talvez você não precise chegar nesse nível hard de loucura, de pagar mico. Mas minimamente você tem que começar a refletir, porque se você é essa pessoa séria demais, né, meio taciturna até, né, muito centrada e de tão centrado se torna rígido, você já parou para pensar isso?
Algumas pessoas se orgulham de ser centradas, tá? Nós temos que ser centrados, isso é muito importante. Mas às vezes, excesso de centramento vira rigidez. A gente tem que aprender um pouco da sabedoria da nossa coluna vertebral. Porque ela é o esteio do nosso corpo? Ela sustenta o nosso corpo? Sustenta. Mas ela é flexível. Porque se ela não fosse flexível, nós não andávamos. Nós não nos agachávamos. Nós não fazíamos uma série de exercícios necessários. Né? Então, aprender dessa sabedoria que o nosso próprio corpo nos ensina, que uma estrutura ela pode ter a rigidez necessária para estruturar o nosso corpo, mas ela pode ter a maleabilidade necessária para que a gente possa progredir. Se a coluna não fosse flexível, nós não progrediríamos, nós não caminharíamos. Olha que sabedoria profunda guardada nos aspectos do nosso próprio corpo. Então, o entusiasmo enquanto a possibilidade desse Deus dentro, né? Quando a gente fala de Deus, né, a gente está pensando aí desse Theos, e aí não importa muito, né, qual seja a sua religião, ou se você acredita ou não em Deus, a questão aqui não é essa, mas é esse princípio simbólico desse Deus, né? Deus enquanto princípio simbólico de luz. Então, estar entusiasmado é ter uma luz que irradia de dentro para fora. Deus enquanto princípio de criatividade. Então, estar entusiasmado é ter o potencial criativo dentro de você, o potencial de todas as construções. Deus, ele é um símbolo da energia pulsante. Então, estar entusiasmado é ter essa energia que pulsa de dentro para fora. Então, algumas pessoas, elas ficam o tempo todo em berço esplêndido, né? Ou como passarinho de bico aberto no ninho, sempre esperando que alguém traga algo para ela. Então, de certa forma, são pessoas que ficam sempre pulando de lugar em lugar, esperando que alguém entregue a ela um tipo de entusiasmo. Ela pode fazer isso em palestras, ela pode fazer isso em igrejas, ela vai procurar alguém que lhe diga algo, que lhe leia as cartas, ou um profeta que lhe traga uma profecia. Ela vai procurar isso nos mais diversos espaços, porque ela está sempre procurando fora. E quem sempre procura fora é porque não tem dentro essa energia, porque a energia que pulsa, gente, ela pulsa de dentro para fora. Isso é Theos, Theos, Deus dentro, entusiasmo. E essa figura, né, de Deus também enquanto poder, o máximo poder, que tem a ver com a própria energia, né, dínamo, dinamismo, dinamite, explosão. Então essa explosão que vem de dentro para fora, né, o poder. Olha como entusiasmo significa tanta coisa, né? Qual que é a medida de entusiasmo que você tem tido? Se a gente fosse te dar aqui uma nota, né? E eu digo, a gente não sou eu, é o universo que te assiste, né? Que te assiste o tempo todo. O Deus que mora fora, que vê o Deus que está dentro de você, que te vê enquanto ser que também abriga, que também é casa do divino. Então, se você fosse receber uma nota de 0 a 10 para o quão entusiasmado você viveu esse 2019, você passaria de ano? Seria uma nota de aprovação de primeira? Seria uma nota de aprovação de escola pública, 5? Ou seria uma escola de aprovação de uma escola que exige mais? Tem escolas que exigem 8 para aprovar. Você ficaria de recuperação? Você bombaria de vez? Ou você passaria com mérito? Como foi o seu entusiasmo em 2019? O bacana é que não importa como foi, no sentido de olhar para frente e pensar em como será. Bom, importa como foi, como medida, como mensuração para a gente dar um salto qualitativo. A Liz está dizendo aqui que a média dela foi 7 em 2019. Parabéns, Liz! E aí, a pergunta é, o que eu preciso fazer para sair dessa nota e aumentar ainda mais, ir para uma escala maior de entusiasmo? Tem uma frase de Napoleão Hill, da qual eu gosto muito, eu até anotei aqui para ler para vocês. Ele diz assim, o entusiasmo é o impulso que leva a mente humana a pôr em ação os seus conhecimentos. Olha que lindo! Vou ler de novo. Alice, bombar no sentido bom. Tá bom, Liz, nós vamos bombar em 2020, não é bombar de reprovar de ano, não. É bombar de energia, dínamo, dinamite acontecendo, né? Então, o entusiasmo, tô repetindo a frase dele para fixar aqui na nossa mente. O entusiasmo, ou seja, esse Deus dentro,
Theos, Deus dentro. O entusiasmo é o impulso, é a propulsão que leva a nossa mente a pôr em ação os nossos conhecimentos. Então a Renatinha tá falando aqui, ó, média 8 em 2019. Ê, lasqueira! Isso aí, menina! Muito, muito, muito bom. Quantos conhecimentos nós adquirimos, né? Eu sei que alguns que estão me acompanhando nessa live aqui fizeram, por exemplo, curso de coaching comigo, né? Gente que de repente foi meu aluno na época da universidade, fez o curso de psicologia e foi meu aluno em algum momento. Assim, talvez a gente não tenha se encontrado em nenhum aspecto de banco escolar, mas você já estudou coisas, você já aprendeu coisas. E quantas coisas você estudou que hoje você não coloca em prática? Olá, Francinalda! Quantas coisas nós estudamos que não colocamos em prática ainda? E a gente tem que pensar por que não colocou em prática. Essa frase de Napoleão Hill, ela traz uma resposta para nós. Quando eu tenho conhecimento e eu não atualizo esse conhecimento em forma de prática para alcançar as minhas metas, para alcançar os meus resultados, é porque o meu entusiasmo está pouco. O entusiasmo é o dínamo, é a dinamite, é a energia, é a propulsão, é o poder que vai me levar à execução. Veja que quando a gente não está entusiasmado, a gente não levanta da cama cedo. Eu vou falar por mim, que eu não curto muito esse negócio de levantar cedo. Você gosta de madrugar, aí já não precisa de entusiasmo, não? Você precisa de entusiasmo para comer o prato maravilhoso que você adora? Você precisa de entusiasmo para tomar sorvete? Me poupe, né? Para comer o que a gente gosta, para fazer o que a gente curte, não precisa de entusiasmo, porque a coisa em si já nos entusiasma. Mas acordar cedo não faz parte da lista dos meus grandes prazeres, né? Pelo contrário, eu uma vida inteira estudei de manhã e nunca me treinei muito para isso não, né? Então essa coisa de acordar às 6 horas, 5 horas, 4 horas da manhã... Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, se o objetivo de levantar 4 horas da manhã for sair para uma viagem, yes! Aí eu tenho entusiasmo, aí eu se levanto, eu tô de boa, e é tudo maravilhoso. Entusiasmo. Quando nós temos entusiasmo, a ação vem com facilidade, né? Então, se eu tenho que ler um livro e aquele livro me entusiasma, eu termino e nem percebi que terminou. E, aliás, me sinto triste porque ele terminou, porque eu queria continuar lendo. Quando eu preciso escrever algo e esse algo que eu tenho que escrever me entusiasma, que delícia. Me lembro na época do meu mestrado, né? Que tinham alguns artigos científicos que eu tinha que escrever para publicar e que me empolgavam, me deixavam entusiasmada. E era rapidinho o negócio estava pronto. Mas tinha alguns outros que eu tinha que escrever. Ai, que desânimo. Então a gente faz até na obrigação de fazer. Porém, se não for obrigação, a gente adia e não faz. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no mecanismo da procrastinação, e eu não sei o quanto você andou procrastinando nesse 2019, mas se a gente pensar na procrastinação, nós vamos observar que boa parte dela vem em função da falta de entusiasmo para. Porque aquilo para o qual nós estamos entusiasmados, gente, não tem procrastinação, não tem. A gente tem energia para fazer, tem energia para realizar, né? E aí a gente vai e faz. Então a gente tem que aumentar o nível de entusiasmo. Às vezes a gente fica brigando com a gente mesmo, eu não fiz isso, eu devia ter feito aquilo, e começa, né, numa choradeira toda, né, e isso não ajuda, gente, porque quanto mais eu falo mal de mim mesma, quanto mais eu tento me auto-penitenciar, sabe, o chicote, quem é me chicoteando, você acha que uma pessoa apanhando ela vai ficar entusiasmada? Bom, não sei, né? A não ser que ela seja masoquista. Ai, tudo bem, né? 50 tons de cinza, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos falar de um plano de realidade mais saudável. Num plano de realidade saudável, ninguém que tá apanhando vai ficar entusiasmado. Pelo contrário. Então, o fato de você se bater, né, nesse sentido figurativo que eu tô colocando, de auto-penitenciar, de ficar pensando e se culpando, né, isso não vai te ajudar a evoluir. Porque se é o entusiasmo que faz com que a gente coloque os conhecimentos em ação, ao se auto-penitenciar, ao se auto-punir, você está diminuindo cada vez mais o entusiasmo, o que vai fazer com que seja cada vez mais difícil de você alcançar os resultados que você almeja. Eu quero pensar aqui
em alguns elementos que são os elementos básicos da construção de entusiasmo, tá? Pra gente arrematar isso e você ter uma trilha para seguir, porque acho que é importante a gente ter uma trilha para seguir, para a coisa não ficar só no plano das ideias, mas a gente construir em termos de projeto. O que eu preciso desenvolver para me tornar uma pessoa mais entusiasmada, que se tornará, portanto, entusiasta? Então vamos lá. Primeiro, você precisa desenvolver inteligência emocional. Tá? O que é a danada da inteligência emocional? E existem muitos conceitos sobre isso, a gente pode aprofundar esse tema até numa outra live aí pra frente. Porém, de uma forma mais simples, inteligência emocional é a capacidade cognitiva de controle sobre o mundo emocional. O contrário da inteligência emocional é quando as minhas emoções vêm e tomam de assalto o meu racional. Eu tenho 5 minutos de bobeira, eu faço sem pensar. Quando eu penso, eu já fiz, se é que eu penso depois. Porque tem gente que nem depois de feito e depois de tá amargando os resultados negativos, chegam a refletir, né? Então a gente tem que desenvolver essa inteligência emocional, essa coisa de colocar o cognitivo na frente e pensar em como deixar essa emoção vir para fora, né? Já pensou se toda hora que eu sentisse raiva de alguém, eu chegasse para esse alguém e dissesse, tô morrendo de raiva de você? Quais seriam os resultados positivos disso? É bem verdade que tem hora que eu tenho que expressar essa minha raiva, esse meu descontentamento, mas tem um modo de falar, tem a hora certa de falar, tem o jeito certo de falar, né? Tem o local certo de falar. Então isso é usar a inteligência, né? O raciocínio para controlar as emoções. Uma pessoa que não tem um racional positivo, que controla essas emoções, dificilmente ela vai ser um bom entusiasta, porque ela vai estar sendo dominada por emoções que muitas vezes não a ajudam a alcançar resultados. Um outro ponto interessante é a autorregulação. Você precisa ser o senhor de si mesmo, a senhora de si mesma. Se você não aprende a regular as suas emoções, dificilmente você vai chegar a um ponto de conquista, de entusiasmo, né? Então veja, não são todos os dias que eu levanto da cama cantarolando. E olha que eu sou uma pessoa, por natureza, mais alegre, mais despachada, enfim, isso é em geral o meu jeito de ser. Agora, você imagina aquela pessoa que já tem uma tendência de acordar mal-humorada? A autorregulação, gente, é um ponto muito importante. Não são os meus sentimentos que vão mandar em mim, não são os meus pensamentos que vão mandar em mim. Sou eu que preciso mandar nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. Isso é autorregulação. Então, quando nós éramos uma criança muito pequena, nós tínhamos um estresse muito grande, a gente dava uma birra, deitava no chão do supermercado e esperneava ali mesmo. Agora, tem adultos que só não deita no chão do supermercado e esperneia, mas ele continua dando birra. A birra no adulto, inclusive, tende a ser pior do que a birra do menino de 3 anos no supermercado. Então, para que essa birra não aconteça, eu preciso me autorregular, entender que eu posso segurar firme as rédeas das minhas emoções e dizer que hora que eu vou atuar ou não a partir da emoção XYZ. Um outro ponto muito relevante é para onde você lança o foco do seu olhar, né? Então, eu estou focando o meu olhar aqui. Em geral, você foca o seu olhar mais em coisas positivas ou mais em coisas negativas? Se você tem uma tendência, voltando. Se você tem uma tendência de visualizar mais as coisas negativas, então, provavelmente... Desculpa, gente, vamos lá. Filhos. Então, se você focar no negativo, não vai ser possível que você consiga transformar esse seu modelo mental. Me desculpe, voltei. Estava aqui atendendo uma ligação de emergência do meu filho. Ofícios de mãe, me perdoem. Vamos lá. Acho que ele não sabia que eu estava nessa live aqui agora. Mas então, voltando de onde eu falava quando o vídeo pausou. Se você dá foco no negativo, a sua capacidade de olhar e criar entusiasmo vai ficar muito, 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 muito pequena.
Então, qual que é a dica nesse caso? Tente olhar a vida mais pelo prisma das soluções. Ao invés de olhar o que você não tem, olhe para o que você quer ter. Ao invés de olhar para o que está ruim agora, olhe para aquilo que você pode fazer para poder ficar bom. Ao invés de olhar para o que deu errado, olhe para aquilo que pode dar certo no futuro, entende? Então, esses são aspectos de mudança perceptiva. E aí eu vou colocar um quarto elemento que vai te ajudar a ter esse entusiasmo, que é tenha clareza de propósito. A clareza de propósito, gente, é saber o que eu quero. Quem não tem clareza do que quer não se entusiasma justamente por falta de clareza. Sabe quando eu digo assim, ai gente, que vontade de tomar aquele sorvete daquele local. Eu quero naquele local tomar aquele sorvete. Quando eu faço isso, o entusiasmo já nasce dentro de mim. Então ele está nascendo a partir de um desejo por algo saboroso. Ou eu posso dizer, gente, que vontade de encontrar a Renatinha, né, que tá aqui na live, vou lá em Salvador dar um abraço nela. E só de pensar que eu vou encontrá-la, dar um abraço nela, eu já começo a me entusiasmar. O entusiasmo, ele vem quando eu tenho clareza de propósito. Quando eu sei que meta eu desejo, isso gera entusiasmo. Então, pegando esse último item, a dica para nós, nesses 14 dias que faltam, é tenha clareza de propósito em relação a que coisas você quer alcançar para 2020. Tenha clareza de propósito. E essa clareza de propósito vai fazer com que o seu entusiasmo ele vai sendo escalonado, né? Então a gente vai conseguir escalonar ele cada vez mais e em níveis cada vez maiores. E entendendo que quanto maior for o nível do entusiasmo, então maior será a luz dentro de mim. Maior será a criatividade, maior será a minha energia, meu dínamo e maior será o meu poder. Por quê? Porque entusiasmo é Deus dentro. Quanto maior o espaço que eu dou para esse Deus, para esse Deus dentro, maior a probabilidade de alcance de resultados. Vamos nos entusiasmar? Eu estou entusiasmada. Sejamos entusiastas. Eu espero vocês amanhã para mais uma live, mais uma reflexão e vamos que vamos chegar onde nós desejamos com muito entusiasmo. Beijo grande e fiquem com Deus dentro de vocês. Tchau, tchau.